cadeirante. Poder público não, nesse caso vamos ponderar aqui que há uma concessionária, né, envolvida. Um cadeirante teve que desembarcar de um ônibus na Boca do Rio, aqui em Salvador, sem a ajuda do elevador que estava quebrado, minha gente. Ele desceu por conta própria, ele desceu se arrastando, claro. Não tem o movimento das pernas, não tinha o elevador funcionando, foi se arrastando pelas escadas do ônibus. Uma outra passageira do coletivo ficou indignada e filmou esse momento, postou nas redes sociais. Outras tantas pessoas ficaram indignadas com essa situação. Deixa eu chamar a Luana Assis, porque afinal de contas a gente precisa cobrar não só da concessionária, mas do poder público, que é quem deve fiscalizar essa acessibilidade nos ônibus. Oi, Luana, boa tarde. Exatamente, Jéssica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esse caso que chocou todo mundo, né? Essa cena do cadeirante descendo do ônibus sem o auxílio do elevador, que deveria estar funcionando e que nem sempre existe nos coletivos, de acordo com o João de Deus, que está aqui comigo. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Mas antes eu quero colocar aqui para todo mundo acompanhar a entrevista sobre isso que o secretário municipal de mobilidade, o Fábio Mota, concedeu para a gente, explicando essa situação. É uma situação inadmissível, a gente tem que pedir desculpa aí a esse usuário de transporte público, não pode acontecer esse tipo de coisa. A empresa foi multada, o carro foi levado para a garagem, foi substituído por outro, assim que nós tomamos conhecimento. As nossas linhas de ônibus, todas elas têm acessibilidade. É evidente que a gente tem hoje 97% da frota com acessibilidade, nós estamos trocando os ônibus novos, chegaram 250 ônibus com ar-condicionado, vão chegar mais 250 ônibus com ar-condicionado esse ano e a gente espera chegar em 2020 com todos os ônibus 100% com acessibilidade. A empresa foi multada. É evidente que esse caso se deu na Orla. Na Orla nós temos 40% de frota de ônibus da cidade, 60% de ônibus metropolitano. Então nós respondemos pelos ônibus do Sistema Integra. E os ônibus do Sistema Integra têm a obrigação e a fiscalização da Prefeitura para sair com acessibilidade das garagens. Acontece de quebrar, foi o caso de ter quebrado, mas é inadmissível passar por esse tipo de situação. Bom, a gente está aqui ao lado de João de Deus, né, que estava nessa situação, tendo que descer do ônibus sem condições de acessibilidade. E enquanto a gente estava aqui esperando para entrar ao vivo, Jéssica, a gente percebeu alguns ônibus passando por aqui, não é isso, João? Sem também a estrutura necessária. Boa tarde. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Parabéns pelo seu programa, Jéssica. Infelizmente, como você mesma viu, eu fiz questão de mostrar para você, para falar ao secretário que ele está mentindo quando ele disse que todos os ônibus de Salvador são acessíveis aos portadores de deficiência física. Você viu, eu comprovei que ele mentiu, né? Ele está querendo se defender por quê? Qual o motivo dele se defender? Assuma que é melhor. A verdade, ela vem à tona. Como é que é o seu dia a dia? Porque o João, ele trabalha vendendo água, então ele mora aqui no fim de linha da Boca do Rio, onde nós estamos, e ele precisa ir diariamente até o ponto de vendas de ônibus. Então, todos os dias você depende do transporte público. Como é essa rotina para você ter que pegar ônibus nessas condições? Difícil, porque os ônibus estão sucateados. De todas as formas que você observar, eles estão sucateados. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, que você precisou descer sozinho, sem auxílio do elevador? Algumas vezes já aconteceram isso, né? Os motoristas até ficaram receosos em deixar eu embarcar sem o elevador, com medo que eu caísse e machucasse. Eu digo, não, pode ficar tranquilo, já sempre subi em ônibus com normalidade, pedi às pessoas para fechar minha cadeira de rodas e colocar, porque eu não posso ficar à mercê do transporte público, esperar 2 horas em um ponto de ônibus, quando o ônibus chega, fica mais 25 minutos tentando baixar o elevador e não dá. Então você acaba contando muito com a solidariedade das pessoas, dos cidadãos soteropolitanos, que, como esta moça que divulgou o vídeo, né, que a gente repercutiu aqui nos nossos telejornais, você acaba tendo que contar muito com essa ajuda das pessoas que não têm, em tese, essa responsabilidade, mas que, como cidadãos, obviamente, tem que ter uma sensibilidade, mas isso é o que acaba te ajudando muito no dia a dia, né? Sim, com certeza. Eu até agradeço a Nana Dió, né, que ela disponibilizou-se a fazer esse vídeo para eu. Teve a simplicidade e a humildade, pediu a minha autorização para divulgar o vídeo e graças a Deus e a força de vontade dela, a simplicidade, que está tendo a repercussão que está tendo hoje. Certo.
E você, no dia a dia também, nas ruas da cidade, para a gente terminar a nossa conversa aqui, João, você no dia a dia também encontra dificuldade nas calçadas, né? Como a gente pode perceber aqui, eu vou pedir para a Jefté Rodrigues mostrar aqui rapidamente as imagens da rua onde a gente está. A calçada realmente apresenta aí uma situação que não é adequada para uma pessoa que precisa se deslocar de cadeira de rodas, né? Com certeza. Se você observar, isso é em Salvador inteiro, não é só aqui, não é? Como só para terminar a minha palavra aqui com você, quando eu cheguei logo ali na frente, que o ponto de ônibus fica logo ali na frente, o ônibus não funcionou, o elevador não funcionou em hipótese alguma. Então, mais uma vez, essa situação. Muito obrigada, viu, por você participar aqui com a gente, por contar a sua situação aqui para a gente ao vivo aqui no Bahia Meio Dia. Jéssica, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Luana. Eu reforço esse agradecimento. Um abraço ao João de Deus e obrigada nessa moça que se disponibilizou a gravar, porque com essa imagem a gente consegue trazer o assunto à tona, a gente consegue discutir. Ele se coloca aqui e está reforçando o pedido, diz a frota não está acessível como deveria e a gente faz um apelo para que ela passe a ser acessível e para que outros locais também comecem a pensar, hoje, aliás, já deveriam pensar há muito tempo, porque é lei, né? Em acessibilidade, o poder público de modo geral, né? Os prédios públicos e os prédios privados também. É uma população considerável que tem dificuldade de locomoção, não só as pessoas com deficiência, as pessoas mais idosas também. É uma pauta, inclusive, até que eu acho que a gente deveria tratar mais, dar mais visibilidade. Um caso como esse ajuda a gente trazer esse assunto à tona. Obrigada, Luana. Obrigada, José de Deus.